Última semana de campanha começa com pesquisas indicando diferença de 17 a 10 pontos entre os dois principais candidatos a presidente. Os estudos foram divulgados ontem pelo IPEC, ex-Ibope, a pedido da TV Globo e pelo Instituto FSB por contratação do BTG Pactual. Os números apontam que a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, varia de 17 a 10 pontos percentuais. No levantamento do IPEC, o ex-presidente aparece com 48% das intenções de voto contra 31% do atual chefe do Executivo Nacional. Na pesquisa divulgada na semana passada, a diferença estava em 47% a 31%. Ciro Gomes, do PDT, chega a 6%, Simone Tebet, do MDB, soma 5%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, estão com 1%. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB, Padre Kelman, do PTB e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. Brancos e nulos são 4% e não sabem ou não responderam 4%. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo do Instituto FSB traz Lula com 45% no primeiro turno e Jair Bolsonaro com 35%. Ciro Gomes tem 7%, Simone Tebet 4%. Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic somam 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4% e os que não souberam ou preferiram não responder chegam a 2%. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Além dos dois levantamentos de ontem, outros estudos sobre a corrida presidencial devem ser divulgados até o fim de semana. Entre os institutos que vão publicar as pesquisas estão o Genial Quaest, Atlas, Exame IDEA, CNT-MDA e Datafolha. Mark. Tá aí, portanto, a pesquisa tá aí. Acredita quem quer, compra quem quiser. Vou passar para o Pedroso, que é especialista na área. Chama atenção, né, Pedroso? Duas pesquisas com cenários diferentes, né? Tem pesquisas aí que trazem 17 pontos de diferença, outras que trazem 10 pontos de diferença. E ontem, em uma live, o presidente Jair Bolsonaro disse que não acredita em uma vitória do Lula no primeiro turno, como as pesquisas indicam. E aí? Olha só, a gente vai começar por essa pesquisa aqui do IPEC, que traz uma diferença de 17 pontos. O ouvinte aqui, atento do Jornal da Manhã, que nos acompanha todos os dias, já ouviu essa minha análise, mas eu gostaria, Mark, por favor, Bia, me permitam repetir. O IPEC, tradicionalmente, ele tem cometido um erro. E eu fiquei ontem, tomei essa liberdade, fiquei ontem recalculando, fazendo uma análise de uma redistribuição dos dados do IPEC para poder corrigir os dados segundo o PNAD. O que acontece? O IPEC ele trabalha com uma distribuição de votos da sua amostragem por faixa de renda absolutamente desatualizada. Se ele seguisse os dados do PNAD de 2021, ele traria dados diferentes. Então eu fiz a reponderação desses dados, que na verdade é redistribuir os pesos por faixa de renda, e o dado real, Mark, se eles tivessem feito essa correção, ou se eles tivessem esse cuidado metodológico, diferente dos 17 pontos, eles ficariam na faixa dos 8 pontos. Você teria ali o Lula na faixa de 44 e o Bolsonaro na casa dos 36. Então, existem erros metodológicos, sim, desses institutos de pesquisa, que eles não têm atualizado a sua forma de consultar. Então, é importante que o eleitor tenha isso em mente e não caia, muitas vezes, nessa conversa de voto útil ou a eleição já está decidida. Não tem nada absolutamente decidido. Pelo contrário, as pesquisas têm mostrado que o campo está aberto. Agora, a gente sempre fala e repete aqui, o importante quando a gente olha para as pesquisas é olhar a tendência. Daí, nesse sentido, tanto essa pesquisa, quanto da FSB, quanto a parcial que a Quest trouxe sobre a intenção de votos ali no Sudeste, elas são preocupantes para o presidente Bolsonaro porque ele paulatinamente vem diminuindo a sua taxa de crescimento. O Lula se mantém estável e cresce em algumas regiões. Agora, o que pode inviabilizar um segundo turno, e a gente já falava aqui, é a diminuição da intenção de votos ali, tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebet. E por que isso acontece? As campanhas, elas existem justamente para isso. Alguns candidatos têm errado nas suas campanhas, têm tido muita dificuldade nas suas campanhas, outros têm sido vítima de um discurso muitas vezes falacioso com relação à viabilidade ou não eleitoral, e isso impacta ali na decisão final do eleitor que está olhando atentamente essa semana. Nós temos mais 9 pesquisas a serem divulgadas até sábado.
Então, até lá, fortes emoções, mas não vale a pena cair nesse papo de que você tem ali um cenário com 17 pontos de diferença entre o ex-presidente e o atual presidente. Os dados, pelo menos corrigidos, não mostram isso. Agora, é importante falar que o Ciro Gomes, principalmente, fez um ato ontem, inclusive, se queixando de uma pressão internacional, segundo ele, para que ele demova a candidatura dele, que ele não saia mais candidato, justamente por isso, porque a esquerda quer unificar em torno do Lula. E essa pressão internacional, ela não é mentirosa. Veja, a esquerda se reúne em uma organização chamada Internacional Socialista, ela não tem esse nome à toa. Aliás, eles se encontram frequentemente, gastam dinheiro do fundo partidário, né? O último encontro foi em Cancún, Pedro, não sei se você lembra disso, nós falamos aqui, inclusive, que o pessoal do PDT foi lá para Cancún, às expensas do contribuinte brasileiro. Pois bem, então esta organização internacional, inclusive, está fazendo pressão para o Ciro Gomes retirar a candidatura, ou pelo menos declarar um apoio branco a Lula, para que Lula ganhe no primeiro turno. Por que a esquerda faz isso, Pedro? Olha, eles fazem isso principalmente porque tem um projeto hegemônico do PT. O PT costuma assumir esse discurso de excluir qualquer outro adversário que não seja ele. E eles têm um poder muito grande dentro dessa organização internacional socialista, Mark. Você que acompanha e cobra a política nacional há muito tempo, porque durante anos e anos o PT utilizou as estruturas do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para financiar os sócios dessa internacional socialista. Financiou investimentos em Cuba, financiou investimentos na Venezuela, financiou investimentos na Bolívia, que tem uma grande força nessa organização, financiou outros ativistas ali europeus de partidos comunistas, obras na África. Então é isso, eles têm um domínio e esse grupo, ele aguarda ansioso que esse fluxo de recursos aconteça. Porque quando o PT, vamos lá, e a gente tem que falar aqui e chamar as coisas pelo nome, quando o PT defende essa unidade democrática, fala que eles são os únicos representantes da pureza, dos bons costumes e da democracia, é falacioso. Veja só, eles deixam para falar de acordo, articulação, movimento pró-democracia, depois que as coligações partidárias fecharam. Quando eles tinham o momento de conversar de verdade sobre alianças, abrir mão de poder, para daí talvez ter esse movimento, eles não fizeram. Não fizeram. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu em outros estados, como Minas Gerais. O que aconteceu na Bahia, que eles tinham possibilidade de fazer alianças maiores e não fizeram. Eles assumem um discurso de querer construir uma aliança ampla, de querer que todo mundo desista em prol do PT. Mas eles não oferecem poder real nenhum em troca. Ou seja, é mais blá 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 para de novo conseguir acessar os recursos e financiar os membros desse clube, Mark. Como bem você lembrou, eles gostam do seguinte, é socialismo para o povo, mas Cancún para os dirigentes e para os políticos que fazem parte dessa organização.